Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus. Se você ainda não é inscrito, peço a ti que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha e vamos à reflexão de hoje que será muito poderosa. Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 24, diz a seguinte coisa: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E também o apóstolo Lucas escreveu em Lucas 16:13, na sua visão do que o mestre disse: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ambos os textos falam da seguinte coisa: ou você serve a Deus com todo o seu coração, seu entendimento, sua alma, ou você serve às riquezas deste mundo, às delícias desse mundo e esquece Deus. É simples. Mamon quer dizer riquezas, mas não as riquezas que você conhece. É quando aquela pessoa faz de tudo para ter um carro, uma moto, uma Lamborghini, seja o que for. Deixa Deus de lado. Abre mão daquilo que foi ensinado desde pequeno, que é honrar o pai e a mãe, respeitar as pessoas, e passa a fazer, sabe o quê? A enganar pessoas. E o que mais a gente viu desde a época da pandemia, um bando aí de influenciadores que falavam: se você fazer isto, você vai ter dinheiro. Mentira! Esse que vos fala aqui, na época, eu não tinha esta maturidade que eu tenho hoje, 2020 e 2021. Eu cheguei a pagar caro em 2 cursos porque eu acreditava que eu ia mudar a minha vida. Meus queridos, eu fiz tudo exatamente como foi falado. E adivinha só o que aconteceu? Perdi dinheiro, perdi meu tempo. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, o dinheiro que eu investi naqueles cursos, se eu tivesse investido talvez aí na Bolsa de Valores de Nova York, ou tivesse investido em qualquer outra coisa que não fosse alimentar o mercado de mentiras, eu estaria hoje numa condição muito melhor. Mas glória a Deus por isso. E por que eu estou falando isso para vocês? Preste atenção. Todo mundo que vem com promessas na internet falando que você vai fazer isso é mentira. É só a pessoa que está tentando empurrar goela abaixo sobre a sua vida aquele produto tal milagroso. Mentira, não funciona. Ah, o tigrinho, mentira. Só ganha dinheiro a casa de aposta e o cara que está tentando te empurrar um curso que vai te tirar em pouco tempo da pobreza. É mentira. Salomão, filho do rei Davi, o homem mais rico e mais sábio que já andou nesta terra. Claro que a sabedoria de Salomão veio do alto. Então eu coloco Jesus acima da sabedoria de Salomão. Mas Salomão, durante 40 anos, escuta isso, 40 anos em que reinou na terra, ele, filho de Davi, que já era rico, conseguiu fazer tanta fortuna, mas tanta fortuna, que ele chegou ao patamar de ser o homem mais rico, que Deus havia prometido isso para ele, que ninguém ultrapassaria sua riqueza e nem a sua sabedoria. 40 anos. E aí você acha que uma pessoa descobriu a, entre aspas, fórmula de como enriquecer de um dia pro outro, vai te vender assim tão de graça? Claro que não. Acorda, meus amados, acordem. Acordem, já passou o tempo de sermos enganados. Ninguém vai ficar rico da noite pro dia sem trabalhar, sem se esforçar, sem pagar um preço de joelho no chão orando, se dobrar diante de Deus. Ninguém fica rico. Por mais que a pessoa
pedale, 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 corra atrás, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai acolá, ela vai ficar cansada, ela vai se afadigar. Vai chegar um momento em que o estresse vai bater com força nessa pessoa, ela vai ter que tomar remédio para ansiedade, remédio para depressão, remédio para um monte de coisas. Escutem isso. E por quê? Porque ela trocou Deus pelo dinheiro, pela fama, pela glória. Se você pegar hoje a questão dos relacionamentos, o famoso que eles chamam aí fora de POV 2026, o que você vê de mulheres com o que eles chamam de masculinidade alta e ficam competindo com os caras do seu trabalho, seja o dia inteiro no escritório, ainda chega em casa, vai competir com o marido, e isso tem gerado o maior índice de divórcios da face da terra? Vocês não têm noção. E por que eu estou falando isso? Estava vendo um vídeo onde uma mulher saiu da casa dela, pegou suas coisas e saiu. Ainda gravou vídeo pro TikTok, só pra vocês entenderem. Falando assim, estou indo embora porque meu marido era tóxico, larguei minha filha com ele, larguei meus pais e estou indo embora pra esse mundão de Deus. Eu olhei assim e falei, peraí, é sério isso? Em uma outra postagem, uma moça vestida de noiva, né? Com cartaz escrito gigantesco, enorme, recém-divorciada. Aí você olha para aquilo e você fala, peraí, como diz o povo que fala que não tá dando certo, separa? Estamos em 2026. Se tem gente achando que saiu de um casamento de 10, 15, 20 anos e vai voltar para o mercado de relacionamento achando bonito, não vai. Não vai. Inclusive eu vi no mesmo vídeo uma moça que ficou 19 anos casada com o cara. Simplesmente ela pegou e falou que não quer saber mais dele e pediu divórcio. E se você analisar bem, a maioria hoje das pessoas que pedem divórcio são mulheres. Nem porque foram traídas pelos seus maridos, não. É porque ficam ouvindo os famosos coaches do carro branco, do interior branco, e esse povo fica colocando um monte de bobeira na cabeça da pessoa. Você merece algo melhor, você merece que o seu marido te banque, ou seja, as pessoas estão botando mamão na vida de casais. E com isso, o que acontece? O cara trabalha das 7 da manhã até as 5 da tarde. Ele sai do trabalho e vai para uma faculdade, vai tentar mudar a sua realidade da sua família. Aí a esposa não trabalha, ou quando trabalha, ela é flertada pelo coleguinha do serviço que tem uma condição melhor do que o marido. E o que acontece? Ela vai pro lado de quem? Mamon. E aí, quando ela vai pro lado de Mamon, e ela pede o divórcio achando que o cara lá, que o servo de Mamon, o servo de Satanás, vai fazer da vida dela uma bênção, não vai. Ele só vai querer usá-la e depois vai meter o pé e vai largá-la. Por isso, eu falo, meus queridos e queridas, servir a Deus é melhor do que servir a Mamon. Ouça o que Salomão escreveu em Provérbios 14, 12 e se encaixa perfeitamente com o que estamos debatendo na mensagem do dia de hoje. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E Salomão repete o mesmo versículo em Provérbios 16, 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Qual é a missão de Satanás? Roubar, matar e destruir. Roubar casamentos, vidas, matar, eliminar todos aqueles que têm a vontade de servir a Deus e destruir casas, destruir reputação, destruir tudo. Porque o inimigo, o adversário, ele é invejoso. Ele não gosta do ser humano, porque quando ele foi criado, e é descrito no livro de Isaías, do seu corpo saía sons de instrumentos musicais
Ele era o guarda das nações, ele era o cara que foi criado para adorar a Deus. Quando ele pecou, ao tentar tomar o céu à força, dele foi tirado o louvor, dele foi tirado tudo. E Deus colocou, sabe em quem? Em nós. Nós adoramos a Deus, nós louvamos ao Senhor, nós bendizemos ao nome dele. E com isto, o inimigo, por inveja, o que ele faz? Ele quer tirar tudo de nós. Veja o que ele tentou com Jó. Se você pegar os capítulos 2 e 3 do livro de Jó, por 2 vezes ele tentou acabar com Jó. Ele tomou filhos, ele tomou casamento, ele tomou as riquezas, tudo de Jó. E Deus falou com ele, não toca na vida dele. Toma tudo, mas não toca na vida. E o que aconteceu? Você vê Jó reclamando? Não. Quem reclamou foi a esposa dele e seus 3 amigos. A esposa, perdemos tudo, não temos mais nada, amaldiçoa seu Deus e morre. Jó olhou e falou assim, você fala como uma louca, tá maluca? Se Deus deu, Deus tirou e bendito seja o nome do Senhor. Passou um tempo, aqueles que diziam que eram seus amigos estavam fazendo rodízio para atacá-lo, para difamá-lo, para levá-lo, sabe para onde? Por buraco. E Jó em nenhum momento questionou a Deus. E no último capítulo, Deus deu uma ordem para os seus 3 amigos. Vá lá, peça a Jó para orar por vocês. Se ele não orar, vocês 3 vão sucumbir na minha mão. Ou seja, eu vou pegar os 3 e vou tirá-los da face dessa terra. Os 3 imediatamente foram falar com Jó e Jó orou por eles. Então preste atenção. Jó era o homem mais rico e mais poderoso da sua época. O que Jó fazia de madrugada? Ele acordava, orava pelos seus filhos, orava pelo seu casamento, orava por sua família e por seus amigos. Jó, sendo rico, ele não abriu mão da presença de Deus. Abraão, sendo príncipe dos Moabes, ele não abriu mão de servir a Deus. Mesmo ele tendo que entregar Isaac, ele falou, eu prefiro servir a Deus do que servir a mim mesmo. Ainda em Provérbios, ouça o que Salomão escreveu. Em Provérbios 26, 22, as palavras do intrigante são como feridas, elas descem ao mais íntimo do ventre. Salomão deixa claro neste versículo, você que fica dando ouvidos para esse tipo de gente, você que fica repetindo igual papagaio de pirata tudo que estão falando por aí sobre relacionamentos, casamentos e coisa e tal, vocês sofrerá igual esta pessoa. Meus queridos e queridas, testemunhos têm que ser dados, sim, para edificar o nome do Senhor. Histórias têm que ser contadas para que pessoas não sofram a mesma coisa. O problema é que estamos vivendo em uma época, em uma sociedade que vangloria que a mulher esteja acima e o homem abaixo. Nunca foi assim e nunca será. Desde o Éden, quem sempre esteve como cabeça é o homem, não a mulher. E se você pegar a Bíblia Sagrada, Jesus, homem, a igreja, que somos eu e você, seria a noiva. Não o contrário, a noiva em cima e Jesus abaixo. É por isso que eu falo com vocês, cuidado. Cuidado com o que vocês consomem na internet, porque tem muita coisa aí que está fazendo com que mulheres se aproximem de Mamon, homens se aproximem de Mamon e que todos se esqueçam de Deus. Cuidado! O apóstolo Tiago, sendo boca de Deus na terra, escreveu em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. E em Mateus 22:37 está escrito, e Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento ou entendimento. Você pode me perguntar, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo! Você que tem colocado riqueza, fama, prestígio, glória acima do trono.
Hoje é tempo de você voltar atrás, reconhecer que sem Deus você não é nada. Sem Deus você, assim como eu, somos apenas areia no grande mar do deserto. Já pegou um grão de areia nas mãos? Você já viu como que ele é pequeno? Agora pense, se eu sou um grão de areia e o mundo é um mar, então tem coisa esquisita e tem coisa errada. Porque o grão de areia sem o mar é só um grão de areia. Vocês entenderam? A mesma coisa somos nós. Nós, sem Deus, nós não somos nada. Deus, sem a gente, ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar abençoando outras pessoas. Ele vai continuar salvando, resgatando, purificando, transformando vidas, enquanto nós ficaremos ali, afundando no pecado, na heresia, na luxúria. E tudo isso que eu estou falando com vocês serve para todos nós, independente de religião, de seja o que for. Ou você ama a Deus e fala: Senhor, eu prefiro andar contigo do que eu andar achando que eu sou melhor do que todo mundo. Se Jesus, que era Jesus, que poderia ser aquele que seria o melhor que todo mundo, ele não foi? Ele lavou os pés dos 12. Ele simplesmente lavou os pés dos 12, sendo Deus aqui nesta terra. Ele não poderia fazer isso, mas ele fez. Ele ensinou uma coisa: eu, sendo Deus, vou lavar os pés dos seres humanos. Eu me prostro diante de você, lavo o seu pé. Tanto é que tem uma passagem na Bíblia que fala que Pedro falou assim: não, mestre, não, deixa que eu vou lavar o seu pé. E Jesus falou: Pedro, segura aí, irmão, segura aí só um pouquinho, deixa se cumprir o que está escrito, depois você lava os meus pés. Quando você reconhece que sem Deus, sem Jesus e sem o Espírito Santo, você é falho, como eu reconheço que eu sou falho, sabe o que Deus faz? Ele vai abrir as comportas do céu sobre a sua vida. Mas enquanto você, nós estivermos com a nossa mente voltada naquilo que não agrada ao Senhor, sabe que dia que Ele vai derramar as bênçãos sobre nossa vida? Nunca! Então entenda uma coisa: servir a Deus é melhor do que servir as riquezas. E pelo amor de Deus, para de ficar vendo a vida de outras pessoas, para de ficar acompanhando conteúdo que pessoas compram carro de milhões, compram relógios de milhões. Para que isso? Meu querido, para que isso? Para mostrar para a sociedade que você venceu? Para que isso? Você não precisa mostrar para a sociedade que você venceu. Vença em silêncio. Jesus na cruz. Você não vê ele gritando: Pai, me tira daqui. Não. Você não vê Jesus clamando: Senhor, me tira dessa cruz. Sabe qual foi a única vez? Aliás, foram duas que Jesus clamou. Primeiro, quando ele disse: Pai, olhando para o céu, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Aliás, foram três. A segunda, ele vira e fala: Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento Jesus estava absorvendo o pecado do mundo. E ali, como Deus ele não habita onde está o pecado, você pensa a seguinte coisa: o Pai abandonou Cristo por alguns instantes. E a terceira vez que Jesus abriu a boca e olhou para os céus, ele fala: Pai, receba o meu espírito. Entendeu? Entendeu, meu querido e minha querida? Para de ficar consumindo conteúdo de um monte de influenciador aí que só sabe mostrar que está em tal lugar, fazendo isso, fazendo aquilo. Será mesmo? Ou esta pessoa alugou um barco, um avião? Porque você não está lá 24 horas com ela para saber se é verdade ou não. Se você é servo de Deus e é serva do Senhor, você vai olhar para aquilo e vai falar assim: Deus abençoe e multiplique, que você construa ainda mais. O filho e a filha de Deus não tem tempo de ter inveja de ninguém.
porque ele está indo atrás do seu, ele está construindo o seu com o joelho no chão, cara no pó e o conhecimento que vem do alto. Amém? Oremos ao Senhor neste momento para que Ele tire da nossa vida todo espírito de potestade, de inveja, de olho grande e principalmente o espírito daquele homem e daquela mulher que cobiça aquilo que não é dele, é de outros. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor dos Exércitos, antes de tudo pedimos perdão ao Senhor, porque sendo homens, somos fracos, falhos e somos tentados 24 horas por dia se não vigiarmos a ter aquilo que o outro tem e que não é para nós termos naquele momento, porque se é para termos é o Senhor que vai nos dar. Nós não precisamos tomar de ninguém. A única coisa que vamos tomar, sabe o que é Deus? Vamos tomar o nosso tempo de busca ao Senhor, de intimidade contigo. Aquilo que não é para nós não virá para nossa mão se o Senhor não colocar e falar assim, ó, é de Maria, é de José, é de João, é de Joaquina. Se não for, não queremos, Pai. Agora, se for, pode abrir as comportas do céu de forma sobrenatural sobre a nossa vida, nossa casa, nossos parentes, nossos amigos. Em o nome de Jesus Cristo, nós recebemos do Senhor aquilo que é para cada um de nós. E o que não for, Pai, não queremos. Portanto, somos gratos por tudo que temos. Somos gratos por tudo que ainda não veio para as nossas mãos. E somos gratos por teu sacrifício na cruz, Jesus. Somos gratos porque o Espírito Santo está conosco a cada dia. E somos gratos porque o nosso Deus nos escolheu para sermos chamados de filhos e filhas de um Deus Altíssimo. Muito obrigado, querido Deus. Te amamos, Deus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Espírito Santo. Muito obrigado. E entendemos que o caminho do Senhor é melhor que o caminho da fama e o caminho da riqueza. E se um dia vier sobre nós, estando ali diante do Senhor, o caminho da riqueza e da fama, vamos entender que, assim como o Senhor fez na vida de Salomão, de Davi, de Abraão, de Isaque e de Jacó, que assim também seja em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos e queridas, que Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus Cristo. E se você recebe de Deus esta poderosa mensagem, peço a ti, se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, deixa aí o seu like, porque uma mensagem como esta precisa ser entregue a mais pessoas. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto e te traga paz. E te aguardo no nosso próximo encontro aqui no Nada Mais. E na sua tela, neste exato momento, mais um vídeo para você continuar maratonando aqui neste canal. Clica nele e que Deus te abençoe poderosamente em o nome de Jesus.